Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live nessa noite de terça-feira, 28 de julho de 2020. Sejam todos bem-vindos ao Política FC. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre a questão do enfrentamento à violência contra o idoso. Para conversar conosco, quem vai estar presente aqui vai ser a assistente social e também especialista em direitos humanos, Leiliana Machado, que já está por aqui para falar com a gente. Vamos ver, cadê você? Sejam bem-vindos, estou vendo o pessoal aí entrando, Ju Moura, Ali Lauria, Viviane França, sejam todos bem-vindos para participar conosco desse diálogo que trata do enfrentamento à violência contra o idoso. Aproveitar também, enquanto as pessoas estão entrando, para poder parabenizar Gustavo e Marcos, que fizeram agora uma live antes de mim. E Marcos, ele é a pessoa surda, eles fizeram uma live por meio de uma intérprete, uma live realmente muito desafiadora. Quero parabenizar os dois, né? Os enfrentamentos são muitos também pelas pessoas que possuem deficiências e eles conseguiram conduzir muito bem esse momento. Então, parabéns aos dois e que a nossa sociedade consiga ser mais inclusiva, né? Existem vários tipos de deficiências e a gente precisa incluir essas pessoas na nossa sociedade. Deixa eu ver se Liliana já está por aqui. Já recebi seu convite. Cadê você, Leili? Cadê? Só um minutinho. Ainda não estou te vendo. Assim que você entrar, pode me mandar o convite, tá? A solicitação para poder participar. Não estou lhe vendo ainda aqui. Enquanto isso, eu já vou conversando com o pessoal a respeito da proposta da nossa noite. Vana, boa noite. Quero lhe agradecer, viu? Inclusive, você que teve um papel fundamental nessa conquista, na realização dessa live da noite, para a gente falar sobre esse tema tão importante. Viu? Vana e Érica também, todas duas lá do Tribunal de Justiça da Bahia, que me ajudaram em encontrar essa pessoa que pudesse falar desse assunto tão importante. Obrigada a vocês duas. Boa noite a todos que estão entrando. Fiquem à vontade. Durante a live vocês podem, inclusive, encaminhar as mensagens com as perguntas de vocês, fazerem os comentários que desejarem, que a gente vai estar colocando aqui para a Leiliana poder falar. Deixe-me ver. Olha, tem umas pessoas aqui mandando a solicitação, mas eu ainda não estou vendo. Ah, aqui, achei você agora. Pronto. Pessoal de Tucano aí acompanhando a gente, da cidade de Lele. Eliana, Olá, eu não estou me vendo ainda aqui. olá, boa noite, eu não estou lhe vendo. Não estou conseguindo, não sei o que for, peraí. Aí, Agora! Boa noite, minha amiga, como é que vai você? boa noite, e aí? Eu estou Tudo bem, bem? graças a Deus. Hoje, Tudo para a sim. gente discutir sobre esse tema tão importante, que é sobre o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, eu acho que é um momento muito oportuno, porque a gente vive um estado de pandemia, o mundo inteiro, e a gente cada vez mais tem visto os registros a respeito da violação contra os direitos da pessoa idosa aumentarem, né? Se por um lado a gente tem tantos avanços tecnológicos e da medicina que tem feito com que a expectativa de vida das pessoas aumente. Por outro lado, fazer parte do grupo da terceira idade nem sempre significa levar uma vida de tranquilidade. São muitas as violações de direitos contra os idosos, a gente tem as negligências, abandonos, maus tratos, são apenas alguns exemplos
dessas violações de direito que acometem os idosos, e a gente precisa encontrar caminhos para sair dessa situação, para que os idosos consigam sair dessa situação e ter uma vida mais digna. Não é verdade, minha amiga? Então, eu já queria começar essa nossa live falando a respeito do nosso tema, né? Isso, Sobre a é um violação do prazer direito dos enorme. idosos. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. É um tema pesado para uma noite, né? Para a gente depois dormir, mas ele é necessário, ele é importantíssimo. E, como você falou, nós envelhecemos. Um dia precisaremos também proteger esses direitos para que a gente possa usufruí-lo, né? A sociedade brasileira, ela envelheceu, mas não se preparou para isso, né? E ocorre que a gente tem legislações, e não é a falta dela que faz esses problemas ainda surgirem e persistirem. O problema está quando ela chega nos ambientes governamentais, né? Na política governamental. Então, a legislação ela é perfeita, ela é avançada, mas quando ela chega na política governamental, o desenvolvimento dela ela é ineficiente. E aí a gente tem esses problemas persistentes e acaba que não conseguimos a eficácia, né, da legislação. Você esboçou muito bem o tema. Eu, inclusive, fiquei bastante feliz, porque a gente tem visto debates e mais debates sobre a violação de direito da criança, do adolescente, a discriminação contra nós, negros, contra a violência doméstica, contra a mulher. Mas acabou que eu achei mesmo, vendo as lives todas aí, que faltou um pouco discutir sobre o idoso, né? Que sempre a gente acaba na lacuna aí, deixando passar um pouquinho. E eu achei que você foi muito feliz, o canal de vocês foi muito feliz em propor esse debate. Gostei bastante. A gente está trazendo, de fato, várias questões, vários temas a serem trabalhados, que são temas que a gente não consegue no dia a dia na grande mídia ter um aprofundamento sobre ele. Se fala, mas não tem um aprofundamento do tema. E a nossa proposta, de fato, é levar essa informação, fazer as pessoas terem o devido conhecimento e serem protagonistas de suas próprias vidas, tomarem medidas que elas possam sair da situação de violência, por exemplo, já que é o tema que está sendo trabalhado na noite de hoje por mim, né, para que elas continuem sendo, ou voltem a ser, as protagonistas de suas próprias vidas, né? Todos nós temos direitos, e os direitos da gente não podem ser violados. Então, eu já falei, inclusive, eu já tive uma live que foi sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, que inclusive quem esteve aqui conosco foi a subcomandante da Ronda Maria da Penha, que esboçou durante 2 horas muitos assuntos pertinentes à pauta que a gente estava trabalhando, e eu achei que era o momento também da gente trazer a respeito do idoso, porque o idoso também tem sofrido muito. Agora, Leliana, o pessoal está aqui me dizendo, quem é Leliana, que você não fez nem a apresentação dela? Eu só falei no início da live que era assistente social e especialista em direitos humanos, além de estudante de direito também, né? E militante aí na defesa dos idosos. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de você e esse trabalho que você vem desenvolvendo junto ao grupo da terceira idade. Pronto. Mônica, eu inicialmente quero falar um pouco sobre mim mesma, né? Antes das graduações, os títulos aí que você falou. Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de curiar assim mesmo todos os temas, sabe? Então, eu vejo sobre as cores, a psicologia das cores. Então, eu viajo mesmo, sou uma curiosa nata. E sou Leiliane Machado, né, estudante de Direito atualmente, como você falou, no 6º semestre, aqui na Faculdade Ages Tucano. Tenho especialização em Direitos Humanos e Políticas Públicas e sou formada em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia, desde 2014. Né? Depois da minha graduação em Serviço Social, fiz a especialização e logo passei num concurso na Prefeitura Municipal de Santa Luz, Bahia.
E lá eu fui apresentada ao grupo de idosos, ao grupo da terceira idade, que faz parte da política de assistência social básica, né, do CRAS. Então, eu trabalhei junto a eles no serviço de convivência, que é um dos programas, inclusive, que trata do enfrentamento dessas violações, né? Uma das opções, uma das formas de nós conseguirmos enfrentar essa problemática. Então, eu trabalhei lá há alguns anos. Quero mandar um beijo a todos eles lá. Estou morrendo de saudades, porque a gente se apega mesmo a eles. A energia deles é surreal. Então, eu mando um beijo a eles aí, um parabéns aos avós, né? Que foi dia 26. Maravilha. Então, Leila, o que eu queria saber de você existem muitos tipos, né, de violência contra o idoso. Agora, eu queria saber de você, quais são aqueles tipos de violências que são mais pertinentes e o que que, de fato, essa violação de direitos causa à saúde física e mental de um idoso? Mônica, antes de adentrar nesse tema aí, dos tipos de violações, eu queria fazer um adendo, porque as pessoas falam em direitos humanos e não entendem um pouco sobre eles. E falar do idoso e dessas violações é versar um pouco sobre os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles não são direitos de bandido, né? Para bandido apenas. Quando a gente defende direitos humanos, a gente defende a autonomia do idoso, a autonomia da criança e do adolescente, ao direito a ir e vir. Então, os direitos humanos, eles perpassam por nossas vidas em tudo. Não é só quando a gente tem um entrave na lei penal e aí a gente vê aquelas situações de agressões e aquilo mais que passa aí na mídia, né? Então, eu queria falar um pouco sobre eles, assim, os direitos humanos. Os direitos humanos relativos ao idoso é isso. Então, a gente tem especificamente a legislação, né, o Estatuto do Idoso, que veio avançado, de forma avançadíssima. Quem pegar e ler vai ver que o problema não é a legislação, porque se ali a gente consegue efetivar tudo que está escrito, a gente não tem violação de direitos humanos e nem contra o idoso. E a Política Nacional do Idoso, né? Que traz as práticas para a gente desenvolver no nosso trabalho como profissional, o assistente social, a psicóloga, o técnico jurídico, que pode ser na figura do advogado, nesses casos que há violações. Então, ali a gente consegue executar a política e efetivar a legislação. Se o sistema não fosse tão embargado e a gente não encontrasse pelo caminho muitas dificuldades institucionais, né? Eu acredito que é por aí o caminho que a gente tem que tentar, a partir disso, enfrentar essas violações. As violações, elas perpassam desde a negligência, que é uma das mais corriqueiras. Muita gente pensa que é a violência física, e não é. É a negligência, que fica com mais de 80% dos casos. Ou seja, quando a gente fala de negligência, é muito difícil de a gente olhar e ver que ocorreu a violência. Então, por isso que precisa-se de um estudo social para perceber as nuances da violência, se aquele idoso está realmente sofrendo aquela violência, de que forma, com qual gravidade, qual o risco que ele está passando se permanecer ali, naquele ambiente familiar, porque principalmente ocorre dentro das residências, né? 85% das violações ocorrem dentro da família, o que é mais absurdo ainda. A família, na Constituição, ela deveria proteger o idoso e a criança, que tem absoluta prioridade constitucional em tudo que é legislação. Ou seja, se é na legislação previdenciária, tem absoluta prioridade. Se é na legislação da saúde mental, da saúde, tem absoluta prioridade. Só que eles acabam sendo as maiores vítimas do sistema, porque são as vítimas mais vulneráveis. O idoso ele já tem, né, uma vulnerabilidade maior, seja de capacidade cognitiva, seja de capacidade física, muitas vezes, né? E a violência física, ela fica em torno de 12%. Por último, vem a violência institucional, que é com 2%, né? E a psicológica fica entre ali, a negligência e a física, no meio, com 20%. Viu, Mônica?
Foi importante você falar aí a respeito dessa questão dos direitos humanos, porque, de fato, quando se fala em direitos humanos, o que vem à mente é defender bandido, né? Isso, exatamente. Então, às Coloca-se vezes, dessa forma a e a gente gente fica com isso defende. configurado. A gente só interpreta que o papel Eu do direito sofro. humano é esse. Exato. Eu sofro um pouquinho quando eu digo que eu sou assistente social e sou especialista em direitos humanos, porque o povo olha para mim e diz: você defende bandido? Eu não defendo bandido. Mas o direito de defesa das pessoas, né? Que aquilo, a gente tem um limite na legislação que a gente não pode ultrapassar, senão a gente passa pelo estado da barbárie, né? A anistia. Então, se existem as leis precisam ser melhoradas e não banidas. Eu acredito que esse é o caminho que a humanidade ela deve percorrer, né? E eu achei interessante você colocar exatamente isso, porque é o rótulo que se recebe, né, dos direitos humanos. Os direitos humanos são tudo isso aí. Com toda certeza. Agora, você também estava falando a respeito dos dados, né? Hierarquicamente, digamos, né? O que é que está no topo, o que é que vem em seguida, e você colocou para mim que a negligência está no topo desse ranking de violação de direitos aos idosos. Aí Quando eu, eu. Tá, pode falar. pode terminar. Não, eu fico Então, a justamente com essa dúvida. A família, que de fato deveria ser quem deveria estar ao lado para proteger, para cuidar, é onde mais acontece. No ambiente familiar, é onde mais acontece abusos e violações de direitos contra os idosos. Né? e tá aí, Tem Mônica, a algo que explique, discussão. Isso, pode falar. tem algo que explique isso? Porque a família, que deveria justamente cumprir o papel de protetor. Isso, exato. A família, assim como uma criança e um adolescente, ela deve proteger. Ocorre que em ambientes familiares, os conflitos eles tendem a ocorrer. Desde quando a gente nasce, a gente percebe isso, né? Que os conflitos familiares eles são inerentes a toda a família. São pessoas diferentes, criadas do mesmo jeito, talvez, mas são pessoas diferentes. Quando o idoso ele vai envelhecendo, as capacidades motoras, obviamente, vão diminuir, né? E como uma gerontóloga fala, nós não fomos preparados a cuidar dos nossos pais, nem dos nossos idosos. Então, eu aqui, pelos estudos que eu já fiz, eu diria que seria uma falta de empatia e de se enxergar futuramente ali, entende? É isso exatamente. Não tem legislação que você prevê o porquê dos familiares fazerem isso com os idosos. Então, é uma questão de empatia, de falta de cuidado mesmo, da gente tentar entender o núcleo familiar, como ele se dá, de que forma nossas capacidades motoras elas vão se transformando e mudando ao conhecendo, porque a gente se conhecendo, sabendo que a gente vai ficar um dia daquele jeito, a gente também faria diferente, porque a gente pensaria como seria como a gente queria que fôssemos tratados quando estivéssemos assim, né? Então, os familiares às vezes passam por problemas diversos, não são também distanciados de toda a estrutura social, entende, Mônica? Eu não sei se estou sendo clara. Quando a gente Tá, fala no sim. familiar, não é só culpabilizá-lo, entende? Porque o familiar ele faz parte de uma estrutura social, econômica, cultural. Então, nós carregamos tudo isso quando a gente entra no ambiente familiar. Todas as nossas crenças sociais, todas as nossas crenças religiosas, todas as crenças políticas. Então, isso tudo pode influenciar também quando a gente trata os nossos idosos, como a gente trata os nossos idosos. Né? Então, faz parte de uma estrutura. Por isso que nós somos chamados a resolver o problema, porque não é um problema particular, como a violência contra a mulher. Deixou de ser particular, é um problema público, entendeu?
E por isso que a Constituição já previa nos artigos 230 e 234 essa amplitude de olhar, que você também, eu, Mônica, todos da sociedade, a família, o poder público, o poder judiciário, eles são chamados a resolver o problema. E o estatuto ele veio reiterar isso no artigo 3º. Ele chama a família, chama a sociedade, chama o poder público, todos juntos contra a violência do idoso. E não só a família. Engraçado que eu fiz justamente um comentário que falava isso para a pessoa que colocou na mensagem quando eu divulguei que teria essa live sobre a questão do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Né? E aí eu coloquei, porque a gente precisa repensar as nossas atitudes, porque se tivermos sorte, vamos chegar lá também na terceira idade. Então, são os nossos direitos que a gente tem que lutar para a gente ter, quando a gente estiver na idade propícia para isso. A gente tem de ter o cuidado com eles, porque o nosso momento também vai chegar, se tivermos sorte. Exatamente. Muita gente pergunta assim, mas é muito difícil enfrentar. Eu acho assim que é uma questão cultural mesmo. Por exemplo, nós temos o exemplo da Europa, na França. Lá eles conseguem barrar essas questões de violência. Como? Eles pagam pessoas cuidadoras para fazerem o papel familiar quando não se tem os cuidados básicos. Então, lá na estrutura, já culturalmente, você aprende a cuidar dos idosos. E tem dado muito certo, né? Lá você não vê índices tão absurdos de violência contra o idoso. Então, é possível, só é ter força política, força de vontade, entendeu? Eu acho que é possível, sim. Como a maioria das coisas em nosso país, tendo vontade política, as coisas acontecem. Agora, a Isso, sociedade também precisa pressionar para que aconteça. Né? é isso. Vai... Porque a política do Brasil ela é pensada verticalmente, né? Ela vem de cima para baixo. Então, às vezes, um Uhum. programa que é pensado lá em cima, quando ele chega embaixo, ele não consegue ser executado, porque foi pensado de forma a não pensar nas especificidades daquele lugar que ele vai chegar. Então, é por aí que a gente tem que pensar. Ter essas especificidades na política, entender a problemática de cada lugar e planejar políticas públicas de qualidade mesmo. Agora, Leiliana, me diz uma coisa. Muitas vezes o idoso que mora com o seu familiar, ele tem algum tipo de problema já na fala, na audição, de locomoção. E muitas vezes essas próprias condições fazem com que a denúncia para aquela violação de direitos que ele está sofrendo seja mais difícil de ser realizada. Então, como é que a gente pode perceber que o idoso está sofrendo abusos, para que a gente possa, se for o caso, tentar conscientizar a família ou tentar impulsioná-lo a realizar uma denúncia, ou nós mesmos que estamos de fora, observando, né, fazer essa denúncia por ele. Como enxergar isso? Desde quando, por exemplo, não tem violência física, porque quando é físico, se torna mais Isso é mais aparente, é mais fácil. Né? Mas e quando a violação de direitos entra por outras questões, que não a violação física, que não a violência física, para que a gente possa detectar isso e fazer uma denúncia? Veja, Mônica, olha, primeiro eu vou começar, por exemplo, pela violência, pelo abuso financeiro. Quando o idoso ele está sofrendo abuso financeiro, a gente como profissional não tem o dever nem o direito de invadir, né, o ambiente familiar. Então, se provocado, nós vamos averiguar a situação, mas nós, como assistentes sociais, por exemplo, nem a equipe básica do CRAS, que fica na assistência social, não tem papel investigativo. Então, o caminho investigativo fica pelo poder da promotoria, que tem legitimidade para isso. Mas quando o idoso ele está sofrendo violações, qualquer um pode denunciar, seja nos canais das secretarias municipais, seja diretamente na promotoria, seja diretamente no poder judiciário.
Então, é uma forma mais fácil de você denunciar. No Disque 100, né, que é o próprio canal de denúncias, onde se recebe todas as denúncias, mas os mais aparentes, assim, quando a gente faz visita domiciliar, por exemplo, que recebe a denúncia no CRAS, que é mais perto da população, né, a entidade mais próxima à população, em município, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é como se fosse o. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem melhor, mais grosseira, como se fosse o posto de saúde da assistência social, né? Lá você procura assistente social, pode denunciar, pode ser anonimamente pelo telefone. A assistente social, quando ela vai averiguar a denúncia, ela pode perceber alguns sinais. Se o idoso ele não se sente bem perto daquele familiar, se relata dívidas que não foram feitas por ele, por exemplo, às vezes usou o cartão dele, abuso financeiro, um tipo de violência. É, quando eles ficam mais calados e não gostam de falar muito. E a própria vizinhança também tem um papel importante na denúncia, né? Porque elas estão muito próximos do idoso, que geralmente eles ficam mais isolados em casa. Então, os vizinhos, eles podem também ajudar se perceberem a violação e denunciar. Entendi. Mas e no caso, se realmente for constatado que existe essa violação de direitos do idoso lá no ambiente onde ele está, seja o dele ou dos familiares dele, quais são as medidas que são tomadas pelos órgãos competentes? E aí eu tenho a dúvida pelo seguinte: o que ocorre seria um afastamento do convívio familiar dele, porque se for isso, a gente não estaria abrindo um precedente para surgirem outros problemas, não por parte do idoso, como, por exemplo, depressão ou até um suicídio. Olha, a gerontóloga Maria Angélica, ela já fala sobre essa propensão do idoso a ter depressão e suicídio. A maioria deles por conta dos acúmulos de perda já, né, Mônica? Assim, já vem perdendo, às vezes perde a família, o cônjuge, perde o emprego, o vínculo empregatício, porque já não trabalha mais, então não tem mais relações sociais, se isola. Então, ela já alerta para essa questão do suicídio. O problema é, se o idoso ele continua no âmbito que ocorre a violação de direito, nós temos dois riscos. O risco que aquele algoz está praticando, então a gente não tem noção do que pode ocorrer com o idoso, e o risco do próprio suicídio. Então a gente pesa, faz a balança. E aí, o que é melhor? A gente tentar um afastamento do algoz e procurar ajudar esse idoso, auxiliar na autonomia, no desenvolvimento de suas potencialidades, a ser protagonista de sua vida, ou deixá-lo lá e aí arriscar para ver. Ocorre, Mônica, que também sua dúvida me faz pensar nos quesitos das medidas, né, protetivas que se tem com relação a esse afastamento. O afastamento, o afastamento do algoz, ele é a primeira, se o risco foi inerente ao idoso. No Você rol não lá, a gente... retira o idoso, você retira aquele que está praticando a violação. O primeiro no rol das medidas protetivas são o afastamento do algoz, do agressor, de quem está incomodando, pode ser o filho. Aí vem seguindo as outras, que é acolhimento, se ele é chamado a resolver a questão, ver se realmente ocorreu. O último, que é a institucionalização do idoso. Porque a Constituição e o próprio Estatuto, ele preza pela autonomia e pela prioridade na convivência familiar. Então, é por último, em última instância, você pensa no isolamento, na institucionalização do idoso. E quem pode fazer isso de ofício, essa medida, é o Ministério Público. O próprio Poder Judiciário, o juiz, não pode. Ele chama, requer o Ministério Público e o Ministério Público vai averiguar, porque só ele tem a legitimidade de abrir inquérito,
de investigativo, da própria ação pública, entende? Então, aí em última instância, vai se tentando pelos programas que existem, tentar realocar esse idoso de uma forma que ele permaneça com as suas condições autônomas e propriamente com a comunidade. Porque senão a gente isola e aí é um problema que a gente resolve um e o outro fica. Com certeza. Agora, assim, quem toma essa decisão? São vocês, assistentes sociais, que estão lá acompanhando a situação, ou é o próprio idoso que ele pode tomar a decisão de continuar dentro da casa ou sair para algum outro lugar que faça parte de um programa governamental? Existem duas opções aí, né? Quando existe a violação de direitos, mesmo assim, graves, de violência física, que a gente percebe que o idoso realmente ele não mais tem condições de ficar no lar onde reside, aí a gente faz todo o estudo social, encaminha a equipe do CREAS. Não é mais CRAS, porque o CRAS fica na básica, quando ainda não houve a violação. O CREAS que fica quando há violação, a quebra do vínculo familiar. Então, aí o CREAS é chamado, faz o estudo social e envia para as autoridades competentes, Poder Judiciário e Ministério Público. Eles podem fazer essa intervenção, mas sempre vendo e olhando a questão da cláusula do processo legal. Ninguém pode acusar o outro de uma coisa se não tem investigação, se não tem o devido processo legal. Então, para não cair na ineficácia da lei, né? Então, eles que podem fazer isso. O idoso, em todo o Estatuto do Idoso, você vai ver que ele escolhe. Se ele é capaz, ele escolhe. Ele tem autonomia para escolher o que fazer da vida. É tanto que o novo Código Civil, ele prevê isso, uma nova versão da capacidade civil. Hoje, quem é absolutamente incapaz são os menores de 16 anos. Então, as pessoas com deficiência também podem escolher o que querem, porque ela tem a capacidade civil. Se ela tem um grau de deficiência que pode discernir o que quer, ela também pode escolher. Então, o idoso escolhe o que é melhor para ele. A gente só faz as orientações cabíveis e ele escolhe. É Então, sempre a prioridade. se acontecer de ser desejo daquele idoso de sair da casa do familiar e ir para um abrigo, uma casa de repouso, eu não sei exatamente o nome que vocês aí dão, casa lá, casa abrigo, casa repouso, enfim. Se for do desejo dele ir para lá, ele pode ir tranquilamente sem passar pela autorização prévia da família? Isso, exato. Se ele tem plena capacidade, sim, pode escolher. Agora sim, tem vários tipos de programas. Por exemplo, tem a residência temporária, que o idoso ele não pode ficar mais de 60 dias, que pode ser pública ou privada, que é quando o idoso passa por algumas dificuldades, ou a própria família, e naquele período não tem como ficar, e aí eles ficam. Tem o lar, lar familiar, o próprio lar familiar, tem o lar acolhedor, que é aquele que uma família substituta pode acolher o idoso, apenas um idoso no máximo. Então, é um tipo de programa. Tem o centro-dia, que é aqueles que servem para quando você, que é cuidadora ou filha, trabalha por um período e não tem quem cuide naquele momento daquele idoso que já não tem as capacidades motoras ou físicas ali suficiente para promover os próprios cuidados básicos, banho, almoço, essas coisas, aí você pode deixá-lo por aquele período que você está fora e depois passa ele e leva de volta para casa. Então, são vários mecanismos que se tem para que o idoso ele permaneça no âmbito familiar e não se quebre esse vínculo. Entendi. Eu tenho aqui uma perguntinha para você, que é de Aline Lauria. Ela pergunta o seguinte: no caso dos que não têm família, é feito algum tipo de acompanhamento de possíveis violações de direitos dos idosos nas casas de repouso?
Isso, exato. O último que eu não falei. Obrigada, Aline. É Aline o nome dela? Isso. Obrigada, Aline. O último, que é a institucionalização integral, que é quando ele é prioritário para os idosos sem família, sem independentes, que não têm renda para suprir suas próprias necessidades. E eles ficam nessas instituições em tempo permanente, indeterminado, né? Que são aqueles que não têm com quem ficar. E lá, quem é responsável para fazer essa vistoria são os órgãos do Poder Judiciário, inclusive. Então, eles têm equipes apropriadas que vão, por um período de tempo, a cada período, eu não lembro muito bem se é de 3 em 3 meses ou é um mês, a cada um mês, vão técnicos para averiguar. E estando tudo certinho, continua. Mas não estando, aí vai também sofrer sanções, né, judiciais também. Quais são esses danos que podem acontecer com as pessoas que cometem violações de direitos contra os idosos? E aí eu também queria saber de você se há diferença se for um familiar e se for, por acaso, um cuidador. Certo. Olha, as sanções, elas são previstas no Estatuto do Idoso, porque quando se tem uma legislação especial, específica para aquele caso, a gente segue aquela legislação. E lá no artigo 99 nós temos, né, vários tipos. Pode ser só o descaso, desde o descaso até a morte. Se esse descaso ele veio a causar a lesão corporal, aí a gente tem uma punição. Se veio causar a morte, outra punição. Inclusive, se for um cuidador ou um responsável, a gente tem uma causa de aumento de pena, que é diferente do agravante. Que a causa de aumento de pena, ela é aplicada em casos específicos. Você só pode aplicar, por exemplo, no homicídio, na lesão corporal. Então, se houve homicídio e lesão corporal e o cuidador ou o responsável familiar foi o responsável, tem uma causa de aumento de pena. Entende? Agora, se. E o agravante não, o agravante você aplica em todos os outros tipos de crime, e não um específico. O cuidador, ele é o garantidor, Mônica. Então, ele também vai ter a causa de aumento de pena, porque ele está ali para garantir os cuidados básicos. Foi o caso daquele menino também que veio a falecer quando ela coloca no elevador. Ali ela estava como cuidadora para garantir o cuidado com aquela criança, mesmo não sendo familiar, né? Ela estava como garantidora do cuidado. Então, aí acaba que pode ser, jurisprudencialmente, tem-se esses entendimentos. Tudo é discussão no direito. Com Uns, certeza, e é mesmo. Foi até bom você ter falado sobre essa questão, porque hoje eu até recebi uma mensagem de um amigo meu informando que esse tema de fato era muito pertinente, porque há 15 dias a mãe dele havia sofrido maus tratos pela cuidadora. Aí eu disse, vou aproveitar para fazer esse questionamento, né? Que tipo de penalidade eu não adentrei o assunto totalmente, não me aprofundei para saber o tipo de maltrato que ela sofreu, né? Mas eu disse a ele que eu iria, inclusive, colocar essa questão aqui para saber se, no caso, sendo um cuidador, se a penalidade para essa pessoa ela acaba se tornando maior. Porque a pessoa que tinha o vai ser dever, a maior, obrigação de cuidar, então, a obrigação de cuidar. causou maltrato. Isso, exatamente. Então, nos dois casos a gente tem essa previsão. Inclusive, tem ainda outra questão. Se a violação ela se configura também como uma violência doméstica, nós podemos, sim, optar pela medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, entendeu? Se a idosa for uma mulher e sofrer a violência doméstica, porque aí a medida protetiva de urgência ela pode ser feita ali, entendeu? Naquele momento, se for constatado que existe a violação. Então, são mecanismos que a gente vai tentando achar
para que aquilo cesse o mais rápido possível. Então, o profissional, ele tem que estar sensível, atento, informado, para saber a melhor opção para aquele idoso, porque 1 minuto a mais ou a menos pode transformar a vida daquele idoso no céu ou no inferno também, né? Com Aí a gente certeza. fica assim, é uma responsabilidade enorme, enorme mesmo, de todos, e inclusive da sociedade. Com certeza. E eu acredito assim, como os casos de violência acabaram aumentando nesse período de pandemia, é muito provável que os casos também de depressão tenham aumentado entre esses idosos. Suicídio, que também é um tabu se falar em suicídio, mas eu acredito muito que o suicídio tenha aumentado também nesse período com esse grupo, né? Exato, aumentou bastante. E deixa eu te falar, eles dão muitos sinais, e eu estudando, eu vi que às vezes a gente pensa assim, não, não é isso não é suicídio. Tipo, frases assim que eu pensei que não tinha relação nenhuma com suicídio, tipo assim, meus filhos já estão grandes, não precisam mais de mim. São frases corriqueiras dos idosos que a gente não dá atenção, né? Então, é extremamente importante você estar atento à comunicação verbal daquele idoso. Quando ele fala também que não precisa mais, que a vida dele já viveu demais, já tá bom, que não aguenta mais a solidão e que vai para um spa, ou que vai sumir, ou vai escolher uma casa lá, por exemplo, para sair. Então, aquilo ali são sinais de que algo está errado com o idoso e que a gente precisa se atentar, que pode salvar uma vida. E o que E fazer diante desses sinais? sim, deixa eu. Antes de falar um pouquinho disso, você me falou sobre a questão do aumento na pandemia. E Sim, também tem números para isso. Por exemplo, em 2018, nós tínhamos 37 mil denúncias no Disque 100. Em 2019, nós tínhamos 48 mil denúncias no Disque 100. Aumentou, que já é um problema, né? A gente só vem aumentando. Em 2020, só no mês de maio, nós tínhamos 17 mil denúncias no Disque 100. Ou seja, se de maio, junho e julho continuaram fazendo uma métrica bem básica, se continuou crescendo na mesma proporção, nós dobramos. Até o final do ano, nós teremos 84 mil casos de denúncias de violação de direitos contra a pessoa idosa. Então, é um número absurdo. E isso que só mostra triste. que nós não conseguimos conviver com idosos. É Pois é. triste. Muito. É triste ouvir esse tipo de dado, esse tipo de relato. E aí que eu enfatizo São mais uma dados, vez são a dados nós, importância da gente isso. E falar ainda, sobre essas questões, porque elas existem e estão aí batendo a nossa porta muitas vezes, e pode ser nós no futuro. Então a gente tem de lutar exatamente. contra a violência, seja com quem for. Ô, Mônica, e esses são dados governamentais, viu? Eles podem ser maiores, porque os governamentais geralmente a gente, né, faz Tem assim uma ameaça. subnotificações. Isso, tem subnotificações. Então, eles podem ser maiores. Então, eu me assustei quando eu li, meu Deus, não acredito nisso. Aí eu disse, ô Senhor, será que ainda vamos continuar maltratando os idosos? E é verdade, isso é uma realidade brasileira e a gente precisa fortalecer a valorização, né, do idoso. Por isso, nós temos já aí, a questão do o dia, né, de enfrentamento, que é 15 de junho, todo mundo engajado aí, quem pudesse engajar sempre, que traz a política de valorização. E temos também o dia, né, que comemora o Dia do Idoso, que é dia 1º de outubro. Então, para a gente fortalecer aí essa rede mesmo, porque tem que ser uma rede, Uma rede. senão Já existe essa rede, né? Existe uma rede de protetores, uma rede de fortalecimento em defesa dos isso, idosos. E como é que isso, funciona mais ou menos? exato. Pronto, Mônica, perfeito. Ó, a rede, ela perpassa todos os sistemas que nós temos, instituições que nós temos no Brasil. Desde o Poder Judiciário, desde a saúde, desde a assistência, desde a economia, tudo
rede no Brasil. Então, o que acontece? Quando o pessoal da saúde, eles recebem uma notificação de violência contra a mulher ou contra o idoso, por exemplo, quando ele identifica, porque o profissional de saúde também tem essa sensibilidade de identificar que ali aquela violência física é oriunda de uma violência familiar, né, no âmbito familiar do idoso. Então, ele é obrigado a notificar. Quando a gente tem essa obrigação de notificar, é melhor, porque a gente não fica só no particular e a assistência, a saúde, todos os âmbitos do governo, é obrigado a gente notificar. Então, eu acho que a rede, ela funciona. Só que o problema é esse, as políticas são mal desenvolvidas, e aí a gente não consegue chegar no básico, que é a promoção da conscientização, por exemplo, trabalhar com um grupo de famílias para que aquelas pessoas do âmbito familiar elas desenvolvam a empatia, porque tudo isso dá muito trabalho, não é da noite para o dia. Trabalhar com o ser humano é exaustivo mesmo. Então, dá muito trabalho e muita gente não quer ter trabalho. Me tire uma dúvida, Leiliana. Sim. Por exemplo, Eliane, me tire uma dúvida. Assim como uma criança, um idoso, ele pode ser adotado? Ah, isso aí é tema de outra live, viu, Mônica? Sabe por quê? Porque é um tema bastante debatido. E tem uma briga, minha filha, você não sabe. Tem uma briga doutrinária que a gente ainda. No Brasil, nós estamos atrás, como sempre. A gente está um pouquinho atrás. Por exemplo, no Japão, já tradicionalmente, nós temos a adoção de idosos. No Japão e alguns países da Europa, nós já temos. No Brasil, é recente essa discussão, esse debate. Nós temos uma PL de número 55, anotem aí para vocês estudarem e darem opiniões, né, sobre o tema, porque merece um estudo aprofundado mesmo, esse tema, e uma live, viu? Porque é muito importante. Temos essa PL, o número é 5532, de 2019, então é muito recente. O nome do autor é um deputado, Océia Silva. Ele propõe isso, a adoção de idosos. E o conteúdo é bastante interessante. Ocorre que a legislação, a própria legislação, o Estatuto do Idoso, ele prevê lá que os idosos eles podem ser acolhidos por família substituta, Mônica. E o que Hum, ocorre? A adoção, o problema aí está na literatura da palavra, na fenomenologia, vamos dizer assim. Porque acolhimento e adoção é diferente. O acolhimento, ou a adoção, ela tem reflexos jurídicos, ou seja, repercussões jurídicas. Se eu adoto alguém, ela tem direito à minha herança, ao meu patrimônio. Então, aí temos um problema. O acolhimento não. E o estatuto ele só previu o acolhimento. Lá hum. na Constituição já nós temos que, ou no Código Civil, nós temos que maiores quem tem mais de 16 anos, que o adotado, ou seja, o adotante, se ele tem mais de 16 anos, ele pode adotar. Então fica essa lacuna na legislação. E é possível. Se você for jurisprudencialmente fundamentar, você consegue, né, ter uma discussão aí jurisprudencial, porque ficou essa lacuna. E alguns países já têm tradicionalmente esse Essa costume, prática. essa previsão, essa prática de adoção dos idosos. Ocorre que no Brasil, muitos questionadores têm medo, têm receio de um dos fundamentos é que a gente tenha o apadrinhamento, ou seja, eu só vou adotar aquele idoso porque eu quero me aproveitar do que ele tem. Porque o idoso ele é diferente da criança e do adolescente. Ele já tem uma vida pregressa, ele já tem um patrimônio, ele já tem uma herança, ele já tem, né, toda uma construção de vida. E isso é que tem esbarrado, assim, da legislação caminhar nesse sentido da adoção. Mas tem essa discussão e
pode ser que aí durante esse tempo aí, esses anos aí, a gente já tenha adoção de idosos no Brasil. Com certeza. Ó, esse assunto acaba puxando outros também, porque uma vez que Muito você fala, interessante. Não imagina isso daqui. uma vez que você fala que para o adotante basta ter essa diferença de 16 anos, então caberia poder adotar a pessoa em qualquer idade, desde que se tenha essa diferença, né? Seja mais velho, tipo, eu tenho que ser mais velha que a pessoa que eu vou adotar 16 anos a mais que ela. Então é isso, fica em aberto, entendeu? E aí o problema está todo aí. Aí, como dizem o pessoal do direito, cabeça de juiz. As decisões vão nesse caminho. Aí a interpretação, né, vai de cada um, se vai deferir ou indeferir o pedido. Mas tem um caso aqui no Brasil de uma mulher de 30 anos que tentou adotar uma idosa e não conseguiu. Foi indeferido. E ela já tem convívio com a idosa. Então aí também fica aquele impasse. Quem acolhe a família também? Como vai decidir se precisar, né, legalmente, se tem o poder de estar com o idoso e não tem poder de resolver algumas questões, por exemplo, dos idosos que acolhem. Então, é uma questão muito importante ser discutida para ver algumas soluções. Com toda certeza. Eliane, a gente já está próxima do fim. Quase uma Já hora que temos aqui falando e o tempo passou assim muito rapidamente, porque é um assunto realmente que faz a gente ficar preso a ele, querendo mais e tema, mais e mais, né? ainda tinha mais coisa. Muita gente aqui lhe parabenizando, inclusive, pessoas que lhe conhecem. Já vi mensagens da sua mãe lhe parabenizando, que está aqui Foi, também muita gente. assistindo. Família Meus presente, minha colegas, filha, só faz meus a gente colegas crescer, a gente se também. desenvolver. Isso é maravilhoso, ter apoio da família, dos amigos, é sempre muito bom. Meus colegas de direito aí da faculdade já estão em peso aí, viu? Tem muita gente. Que Caramba, maravilha! adoraram o Olha, tema também. antes da gente finalizar, eu queria aproveitar para Sim. fazermos agradecimentos também às pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui nas nossas lives, com temas sempre muito pertinentes. Ao longo da semana, a gente prepara diversas lives, então, a todos vocês que estão acompanhando, deem uma olhada nos outros cards da gente para ver os temas que a gente, ao longo da semana, vai estar realizando. Mais uma vez, eu queria parabenizar meu colega Guga, que esteve antes de mim, falando a respeito do surdo na nossa sociedade, os problemas que enfrenta, todos os desafios. A live dele, inclusive, foi uma live muito desafiadora, né? Teve a participação de uma intérprete, então queria muito parabenizar você, Guga, pela iniciativa, né? Parabenizar os outros colegas que vão vir com outros temas também depois de mim, muito bons. Então, dizer a vocês que assistam, que acompanhem. Quem quiser fazer sugestões também para outros temas, sintam-se à vontade pelo nosso canal, aqui o Política FC com BR. E agradecer especialmente a Vana, mais uma vez, e a Érica, todas do Tribunal de Justiça, que ajudaram para que esse encontro fosse realizado entre nós duas hoje, né? Te agradecer É. imensamente por sua participação aqui também. Ah, Mônica, temos tempo ainda ou não? Acabou. Temos um pouquinho para você agradecer, mas antes de você fechar também com seus agradecimentos, eu vou lhe pedir que deixe uma mensagem para todos nós, você que já vem num trabalho com os idosos de muitos anos, né, para que a gente possa ter um papel mais consciente na nossa sociedade, na defesa dos idosos, para fazê-los serem ou continuarem sendo os protagonistas de suas próprias vidas. Eu queria que você ajudasse a gente nesse sentido. Além de falar sobre esse assunto para conscientizar as pessoas, o que mais nós podemos fazer para ajudá-las? Pronto. Eu queria mandar um recado mesmo, assim, a todos que estão aí, que prestigiaram, né, esse tema tão importante. Eu queria que vocês colocassem mesmo os óculos da humanidade, porque se não for assim, nós não avançamos. Mesmo os profissionais se engajando, tendo apoio, tendo financeiro, não tem como avançar se nós não pormos os óculos da humanidade. Então, a pandemia está aí,
veio para também nos fazer firmes e fortes depois que ela passar, e que a gente aprenda com ela a olhar o outro de maneira empática, de perceber no idoso que nós estaremos naquele lugar. Com fé, a gente estará lá, se chegarmos lá. Então, eles um dia cuidaram da gente, então agora chegou a nossa vez. Então, eu deixo essa mensagem muito carinhosa com os idosos, porque eu vi que eles são vigorosos, essa vulnerabilidade é extremamente física, muitas vezes, a capacidade cognitiva, não, muitas vezes é importante e está ali, presente o tempo todo. Então, quando a gente promove a autonomia com esses idosos, a gente percebe quanta potencialidade eles têm, viu, Mônica? E tem Então, eu mesmo. quero agradecer eu tenho que agradecer aqui pelo convite, pelo tema, me tornou uma pessoa muito melhor hoje, né? De debater esse tema com você, de conhecê-la virtualmente, mas conhecê-la. E, Verdade. inclusive, indicar o seu canal. Realmente, eu vi, vocês têm um trabalho belíssimo, belíssimo, inclusive cheio de humanidade. A gente percebe que tem humanidade ali. Então, a palavra de ordem é ser humano. Os direitos humanos é para isso, para nós. Nós somos humanos e não deixemos de ser, né, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, viu? Isso mesmo, Muito lhe obrigada. agradeço imensamente. E uma palavra que você falou aí, que está tão em visibilidade, tão na moda, que é a empatia, que vire moda também na prática, Na né? prática. Não só em Não adianta a falar, gente, mas que seja a ação de cada um de nós. Se colocar no lugar do talvez, outro e promover o isso. melhor para o outro, assim como gostaríamos que fosse para a gente também. Isso. Talvez as atitudes elas sejam melhor, né? Elas se sobrepõem ao discurso. Então, a gente tem que ter o discurso alinhado com a nossa prática e não o contrário. Então, que fique aí esse exemplo de vocês, que a gente continue acompanhando vocês e prestigiando todas as lives aí que vão, eu acredito, tenho certeza que vão ser maravilhosas. Prestigie sim, e vou já lhe dizendo que em qualquer outra oportunidade eu vou repetir esse convite Ah, vai para ser uma você voltar a honra. falar mais vezes aqui conosco. Pronto, pode deixar. Você me pegou desprevenida, nem a sobrancelha fiz. Eu queria Mas foi aproveitar e mandar um muito abraço bom. para os seus conterrâneos, que eu vi muita gente aí que é de Tucano. Mandar um abraço para os seus conterrâneos. Dizer que a nossa intenção aqui é levar informação com qualidade às pessoas. A gente quer se aprofundar nos conteúdos para que o conhecimento chegue, não só a informação, mas que chegue conhecimento e mudança de práticas também, para melhor, é óbvio. Tá? Amém. Eliana, E quando tiver oportunidade, venham conhecer aqui e compartilhar conhecimento também na nossa faculdade. nunca estive em Enriquecer. Tucano, mas quando estiver, te ligarei antes. Viu? Beijão para você, beijão para Vana mais uma vez, para Érica, a todos que acompanharam a nossa live, que vocês tenham uma ótima noite, que a gente continue cuidando dos nossos idosos e fazendo consciência, trazer consciência às pessoas que ainda não viram a importância de uma prática melhor para o outro, tá? Muitíssimo obrigada, boa noite a vocês, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Beijo. Obrigada pela audiência. Beijo, tchau, tchau. Tchau.